esse nanismo, que a gente chama de acondroplasia, é um caráter genético. Não é esse tipo de anão que eu tô falando. O que eu tô falando é aquela criança que notoriamente ela tem 12, 13, 14 anos e tem o corpo de uma criança de 7, 8. Tá? E aí, né, os pais levam de novo lá e aí vê que ela não produz o hormônio e pode ou não tentar dar esse hormônio para ela crescer, tá? Então, crianças que desenvolvem o nanismo hormonal tem como tratar. Com o hormônio a criança volta a crescer. Agora, o nanismo genético, que é a acondroplasia, não adianta dar hormônio. A pessoa simplesmente não produz o gene, tá? Que torna o desenvolvimento dos ossos longos. Tá? Ela não tem esse gene. Beleza? Então, o GH é esse hormônio. Ele é um hormônio que induz a divisão celular para crescimento em quantidade do número de células. Quando eu tenho excesso, gigantismo, falta nanismo. Deixa eu apagar aqui. Então, esse aqui é muito importante, tá? Tem que saber ele. Esses outros dois aqui, o TSH e o ACTH, não caem muito em prova. Então, vai estimular a tireoide a produzir o T3 e T4. O adenocorticotrófico vai estimular a adrenal a produzir principalmente cortisol. Agora, a prolactina, qual é a função dela? Essa é muito importante. A prolactina é um hormônio exclusivo de fêmeas de mamíferos. Tá? Então, cachorro, cadela, gata, cabra, vaca, égua, mulheres, macacas, por aí vai, coelhas e por aí vai. Fêmeas de mamíferos. Fêmeas de mamíferos produzem a prolactina. Qual é a função da prolactina? Vamos voltar aqui, ó. A gente vai ter a ocitocina, que vai mandar o leite ser expulso. Mas nós vamos ter a prolactina, que vai estimular as fêmeas de mamíferos a produção do leite. Uma coisa é produzir leite, a outra coisa é expelir ele. Tá? Então algumas mulheres produzem leite, mas não tem ocitocina suficiente para expelir. E aí o que acontece? O leite empedra. Outras mulheres, às vezes nem tão grávidas, tá? Quando a gente bota o nenenzinho a mamar na teta de uma mulher que não está grávida, é possível, e é bem capaz, inclusive, que ela comece a produzir ocitocina. Produzindo ocitocina através da estimulação mamária, vai liberar leite mesmo não estando grávida, tá? Então a prolactina, o nome está falando, é pró a favor lactina, lactação. É um hormônio que as meninas produzem, as meninas, fêmeas de mamíferos produzem para produzir o leite. Tá? Então, às vezes, em bovinos isso aqui é estimulado, né? Como é que é a produção de leite bovino? Geralmente, tu bota lá a vaca que acabou de dar a luz a um bezerrinho isolada do bezerro. Ela acabou de dar luz, ela está cheia de leite, mas ela não consegue secretar. Daí a gente dá uma injeção de ocitocina, ela secreta. Depois vamos administrando prolactina para ela continuar produzindo aí por um bom tempo, 6, 7, 8, 9, 10 meses, 1 ano às vezes, tá? Produzindo leite de maneira forçada pelo ser humano. FSH e LH. Esses dois hormônios a gente chama de hormônios gonadotróficos. Gonadotróficos. Por que gonadotróficos? Tróficos é crescimento, gônada é a gônada, masculina e feminina, que é o testículo ou ovário. Testículo masculino e ovário feminino. Então são hormônios que causam o crescimento tanto dos ovários femininos quanto dos testículos masculinos. Tá? Na parte feminina é bem barbado de lembrar a função deles, porque a função deles é basicamente o nome. Nas meninas, o hormônio folículo estimulante vai estimular a liberação do folículo ovariano. Então a liberação do folículo ovariano só se dá graças ao aumento do FSH lá no ovário. Já o hormônio luteinizante vai fazer com que haja a liberação da célula germinativa pelo corpo lúteo, né, que a gente fala. Então, o folículo ele vai ser formado pelo ovócito, pela zona pelúcida e pela corona radiata, lembra?
Quando aumenta a concentração do FSH, a gente vai ver isso mais pra frente, quando a gente for estudar o sistema reprodutor. Quando ocorre o aumento do FSH, o folículo é liberado pelo ovário, e aí vai caminhando pela tubo uterino. E aí no 14º dia, que é o dia D, né, é o dia da liberação da célula germinativa, esse LH, né, o hormônio luteinizante, faz com que o folículo se rompa e libere lá o ovócito secundário para ter a fecundação. Depois, esse hormônio vai fazer com que as sobras do folículo virem um corpo lúteo, né? Por isso que o nome dele é luteinizante. Ele faz com que o folículo libere o ovócito e vire o corpo lúteo. Tá, então, nas meninas, basicamente, a função dele é o nome. Hormônio folículo estimulante. Estimula o folículo a liberar... estimula o útero a liberar o folículo. Hormônio luteinizante. Estimula o folículo a virar o corpo lúteo. Tá? A gente vai ver isso mais pra frente, fica tranquilo. Tá bom? Então, nas meninas, a função dele é justamente essa que diz, que ele próprio diz. Já nos meninos, os meninos produzem isso aqui em pouquíssima concentração, mas produzem. Principalmente enquanto ainda criança e feto ainda, embrião, tá? Nos meninos a gente vai ter duas células, que são as células de Sertoli e as células de Leydig, tá? As células de Leydig, ó, o Lzinho de Leydig, a gente vai ver isso mais pra frente. Leydig, tá? As células de Leydig e as células de Sertoli. Tá? As células de Leydig vão estimular os meninos a produção ou amadurecimento do espermatozoide. Já as células de Sertoli a produzirem produção de testosterona. Tá? Por isso que homens produzem muito mais testosterona que mulheres, porque os homens têm células especializadas na produção de testosterona. Essa daqui vai auxiliar no espermatozoide, tá? Mas a gente vai ver isso mais pra frente, fica tranquilo. Beleza? Foi a adenohipófise então, com aqueles 4 hormônios que eu te destaquei. O GH, que é o hormônio 1 do crescimento, o hormônio 4, que é a prolactina, os 5 e 6, que são os gonadotróficos.